Espero que vocês estejam bem. Deixa eu só jogar a câmera aqui pro cantinho. Eu sempre esqueço. Gente, valeu pelas dicas, tá? Eu vou regular um pouquinho melhor esse efeito aí, essas coisas, tá? Então, muito obrigado. Fiquem tranquilos que eu vou dar um jeitinho nisso, tá? Eu só tô tentando aí juntar um pouquinho mais de dinheiro para comprar o material para ficar bonitinho, para ficar certinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Nas nossas duas últimas aulas aí a gente falou sobre ângulos e polígonos, né? Tá aqui em cima. Bom, só uma coisa que eu não falei do ângulo é que a gente usa esse instrumento aqui para medir, tá bom? A câmera aqui ficou muito pequenininha, né? Bom, depois eu vou regulando, pessoal. Aí eu vou achar uma configuração bem bacana aí pra gente, tá? Então não dá para ver muito bem. Esse aqui é o transferidor, tá bom? Exatamente isso que tá aí, ó, na tela. E é ele que a gente usa aí para medir o ângulo, tá bom? A gente tem um transferidor, tem um compasso, tá? Então vamos lá. O ângulo você vai sempre ter duas retas, olha aqui, ó, para a tela. Então a gente tem essa reta aqui e essa, tá vendo? É como se eu fizesse assim, ó. Essa reta aqui com essa, ela forma um ângulo de 45 graus. Então, a sua casa, ela é feita assim, ó. Aqui está o chão e aqui está a sua parede, tá? Então, a parede da sua casa, ela é feita num ângulo de 90 graus, né? E também a sua janela, a sua porta, elas também são nesse ângulo, tá bom? Quando a gente tem um ângulo menor, a gente tem um ângulo agudo. Quando a gente tem um ângulo reto, assim, ó, a gente tem 90 graus, tá bom? Então, acima de 90 graus, a gente tem um ângulo obtuso. Então, a gente viu isso na nossa última aula. Aqui o agudo, um exemplo de ângulo agudo, e a gente escreve assim, ó, para representar ele, tá? A, O, B. O que é esse O no meio com acento, né, com um chapeuzinho? É o ponto em que eles se encontram, tá bom? Então, A é uma reta, B é outra reta, tá? Como se fosse de O até B, um segmento de reta, e de O até A, outro segmento de reta. Então, a gente fala, está indo do ponto A até o ponto B, passando pelo O. Então, saindo do ponto A, passando pelo O, indo até o ponto B. Então, a gente tem aqui o ângulo AOB, tá bom? Importante que o local que esteja o ângulo, esteja com esse acento aqui, ó, o chapeuzinho, tá bom? O ângulo reto, pessoal, ele possui exatamente 90 graus, então está aqui, ó. As construções, né, sua grande maioria, quando não tem muita invenção, são assim, tá? A não ser quando a gente tem um arquiteto aí bom, que ele faz aquelas invenções, aqueles prédios lá de Dubai, né, aquelas coisas bem turísticas. E o ângulo obtuso, pessoal, lembra de obeso, então ele passou de 90, tá bom? Acima de 90, obeso, obtuso, tá? Abaixo de 90, agudo, agulha, fininho, tá bom? Um ângulozinho fininho. Agora, pessoal, polígonos a gente viu na última aula que eles são elementos formados por retas que não se cruzam e fechados, tá bom? Então, segmentos de retas formados pela união de um número finito de segmentos de reta. Então, o que é polígono? É um conjunto, né? É uma figura formada por retas que não se cruzam e é fechado, tá bom? O polígono ele não pode ser aberto, então é uma figura fechada, formada apenas por retas que não se encontram, que não se cruzam, tá? Uma figura fechada, formada apenas por retas que não se encontram, que não se cruzam, tá? Aqui a gente tem um exemplo de polígono. E como é que a gente faz para saber os elementos de um polígono, né? Então, o lado é isso daqui, ó. Do A até o B, a gente tem essa reta aqui, que é o lado, tá bom? Então, como é que eu escrevo esse lado? Você escreve A até B. Você bota assim, ó, AB, tá bom? A gente tem um lado aqui, ó. AB é um lado, certo? H até A, outro lado. Vamos ver aqui, ó. H até A, outro lado. Tá vendo aqui? E o que são esses pontinhos aqui? São os vértices. As pontas do polígono a gente chama de vértices, tá bom? E a quantidade de pontas, a quantidade de lados, a gente vai conferindo de acordo com a figura. Essas linhas aqui, pessoal, são as diagonais, tá bom? Diagonal é o que une uma ponta até a outra que não seja sua vizinha, tá bom? Porque se eu estou unindo uma ponta
a outra, que é a sua vizinha, a gente não tem diagonal, a gente tem lado, tá bom? Esse aqui é o lado. Se eu vou unir o C com o D, eu não tenho diagonal, eu tenho lado. Se eu unir o D com o A, aí eu tenho uma diagonal. Eu estou unindo essa vértice, tá? Esse vértice, essa ponta, com uma outra ponta que não é vizinho dela. Então, qualquer lugar que eu colocar, que eu ligar esse ponto D, vai ser a nossa diagonal, tá bom? Que não seja, claro, o C nem o E. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Então, diagonal, vértice e lado já está aí, ó, na ponta da língua. Agora, pessoal, a nomenclatura, a gente viu que a gente usa o nome gonôs, né? Gonô. Então, você tem, por exemplo, 5 é penta, pentacampeão, né? Então, pentagonô. 6 lados, então, hexacampeão, se lembra de 6 hexa, 7 hepta, então, heptacampeão, heptagonô, tá? Aí, uma figura de 8 lados, o octógono, né? Que o pessoal pratica lá as artes do MMA, né? Que a gente vê muito aí. Então, octogonô, tá bom? Tá? Octogonô, tá bom, gente? Não esquece. Todos eles ficam femininos, tá bom? A terminação fica ágono. Só algumas exceções, como o octógono, que fica com O, tá? E o triângulo e o quadrilátero, que também alteram esse padrão. O restante segue isso. Final gonô, na sua grande maioria, ágono, tá? Pentágono, hexágono, heptágono, tá bom? Enágono, tá bom? Decágono. Então, tudo ágono. Algumas exceçõezinhas tem como aqui o nosso octógono, que fica ógono, tá bom? Então, bem tranquilo. Aqui um exercício para a gente fazer, ó. Qual é o nome dessa figura? A gente fez aí na última aula, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tem 7 lados, a gente chama de... Quando é 7 vezes campeão, a gente chama de heptacampeão. Então, esse daí vai ser um heptagonô, tá bom? Heptágono, certo? Nome certo? Heptágono. Vamos conferir, ó. 1 lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro passo, muito cuidado. Isso daqui é um polígono? O que é um polígono? É uma figura fechada, formada apenas por retas que não se cruzam. Não tem nenhuma reta que se cruzando, a figura está fechadinha, não está aberta. Então a gente tem sim um polígono, tá bom, pessoal? Então vamos lá seguir. Agora a gente vai para o conteúdo novo, classificação dos triângulos. Eu vou ler um pouquinho com vocês aqui, só o essencial, tá bom? Mas aí vocês vão lendo e, se ficar alguma dúvida, perguntem. Então vamos lá, pessoal. Classificação dos triângulos. Primeira observação muito importante, pessoal, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus, tá bom? Sempre. Não vai mudar isso não. Ângulos internos. Se o triângulo for esquisitão, vai dar 180 graus ali dentro dele, tá bom? Somando todos os ângulos. Se o triângulo for bonitinho, retinho, também vai dar 180 graus, tá? Não vai mudar isso não. Então vamos lá, classificação quanto aos lados. Quanto aos lados, pessoal, a gente tem isósceles, escaleno e o equilátero, tá bom? Ó, se você quiser fazer um resumo, sem olhar, equilátero é o que tem todos os lados iguais. Ele tem os 3 lados iguais. Se o lado de baixo mede 5 centímetros, os dos lados também vão medir 5 centímetros, tá bom? O isósceles, ele tem 2 lados iguais, então ele geralmente é assim, ó, grandão, e embaixo assim curtinho, tá bom? Ele tem 2 lados iguais. Essa é a classificação quanto aos lados. Escaleno, pessoal, lembra de esquisito, tá bom? Esquisitão, tem todos os lados diferentes. Um lado é 4, um lado é 5, outro lado é 3, tá bom? Então ele tem todos os lados diferentes. Esse é o escaleno, lembra do esquisito. E quanto aos ângulos, pessoal, a gente já meio que consegue deduzir. Triângulo retângulo. Olha aí, olha aqui para a tela. O que vocês acham que esse triângulo tem? Um ângulo o quê? Fala para mim. Um ângulo reto, né? Ó, reto, ângulo. Um triângulo acutângulo. Tem um ângulo agudo. E um triângulo obtusângulo. Um triângulo que tem um ângulo obeso. Um ângulo obtuso. Tranquilo, né, pessoal? Ó,
Professor, como é que eu faço para não confundir o que é ângulo e o que é lado? Classificação quanto aos lados vai ter sempre assim, ó, látero, hélice, leno, tá? Então, lado tem a letra L, tá? Lado tem a letra L. Látero, hélice, isósceles, escaleno, tá bom? Facilita um pouquinho. E o quanto ao ângulo, tem a palavra ângulo. Não tem como errar, ó. Ângulo, ângulo e ângulo, tá bom? O que você precisa saber? Que tem 3 de cada. 3 classificações quanto aos lados e 3 classificações quanto aos ângulos. Então, você pode gravar as 3 classificações quanto aos ângulos e o restante você já sabe que é quanto aos lados. Então, retângulo tem um ângulo reto. Tá aqui, ó. Acutângulo tem um ângulo agudo. Obtusângulo tem um ângulo obtuso. Tranquilo, né? Já está aqui, ó. Obtuso, obtuso. Ó. Obtuso, ângulo. Então, um ângulo obtuso. Tranquilo, né, pessoal? E para gravar o dos lados, professor? Grava o escaleno, que é o esquisito. Tá? Tem os 3 lados diferentes, é esquisito. O isósceles tem 2 lados iguais. Ou você grava o que tem os 3 esquisitos, os 3 diferentes, e os 3 iguais. Equilátero. Lembra de equidade, né? De igualdade. Então, equilátero, 3 lados iguais. Escaleno, todos os lados diferentes. Equilátero, todos os lados iguais. Escaleno, todos os lados diferentes. Então, vamos aqui só mostrar para vocês uma representaçãozinha, né? O triângulo equilátero, aqui a gente está falando da classificação quanto aos lados, pessoal. Então, vamos lá. O equilátero é o que possui todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida, tá? Palavra importante, congruente. Congruente, igual, tá? Pra gente aqui, ó, entre nós dois aqui, ó, congruente é igual, tá bom? Então, vamos lá. Esse tracinho quer dizer que é igual, tá, gente? Então, tem a mesma medida. E aqui, ó, A até B, de A até B, se aqui mede 5 centímetros, de B até C também vai medir 5, e de A até C também vai medir 5. Ó, molezinha. Triângulo isósceles, pessoal, aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. O lado 1 não tem ninguém igual a ele, mas o lado 2, 2 tracinhos, ó, esse é igual a esse, tá? É como se fosse assim, ó. Esse daqui mede 2, esse aqui também mede 2, esse aqui mede 1. Mas ninguém sabe onde tem outro que mede igual a ele, porque não tem. Então aqui, ó, mede 2, tem um outro que mede 2? Tem, esse aqui. Então é só para dizer que eles são iguais. Se esse aqui vale 5, esse aqui vale 5, e esse aqui não sei quanto vale. Vale 3, vale 2, mas não pode valer 5, tá bom? Então esse é o isósceles. Por que isósceles? Tem 2 lados iguais. Só isso que interessa, pessoal. A até B igual a B até C e diferente de A até C, tá bom? Tranquilo, né? Triângulo escaleno é o esquisito, ó. Todos os lados dele são diferentes. Todos os seus lados são diferentes. Então a gente já tem aqui, ó, AB diferente de BC, diferente de A até C. E agora a gente vai para a classificação quanto aos ângulos. Pessoal, se ficou alguma dúvida, comenta aí, tá bom? Então vamos lá. Triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menores do que 90 graus. E menor que 90 graus é o quê? Ângulo agudo. Ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Então a gente tem aqui, ó, 45 graus, 63, 71, tá bom? Professor, pode ter só um ângulo agudo? Vocês vão ver que é meio que provável que você possa ter um ângulo agudo, um ângulo obtuso e outro ângulo agudo. Entendeu? Vocês vão ver que você pode ter um ângulo reto e 2 agudos. Então, tem umas variações aí. Por quê? Porque aqui dentro do triângulo, olha para cá para a figura. Mede quanto? Todos os ângulos. Se você somar tudo, tem que dar 180. A gente viu lá em cima. Ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então, eu posso ter o caso de ter um ângulo agudo e um obtuso no mesmo triângulo? Posso. Olha aqui, ó. Olha o exemplo aqui. A gente tem um ângulo obtuso, 126 graus, passou de 90 graus, né? Passou de 90 é obtuso. Então, até aqui, ó, 126 graus. Se ele passou de 126, esse daqui não pode ser 90, nem mais do que 90. Por quê? Porque senão ia passar de 180 graus. Aqui dentro só pode ter 180 graus. 126. Ah, professor, então se eu somar isso daqui, ó, 126 com 33 com 19,4,
Vai dar 180? Vai, pode somar aí, tem que dar. Se não der 180 graus dentro de um triângulo, esse triângulo aí está esquisito. Olha só. Então, voltando aqui, ficou entendido, né? O acutângulo ele possui todos os ângulos internos menores que 90 graus. E o retângulo possui um ângulo reto. Tem um ângulo reto, é retângulo. Não precisa olhar mais nada, tá bom? Por quê? Você olhou aqui, viu que é retângulo, você não precisa analisar aqui nem aqui. Por quê? Se ele tem um ângulo igual a 90 graus, os outros dois têm que ser menor que 90 graus, certeza, tá? Então, assim, nunca confunda o acutângulo com o retângulo, tá? Primeiro passo, grava o que é o retângulo. O retângulo tem um ângulo que mede 90 graus. Teve um ângulo que mede 90 graus, é retângulo. Não teve? Aí você vê os outros. Tem um ângulo obtuso? Se tem um ângulo obtuso, é obtusângulo. Basta ter um, só um, porque não tem como ter dois ângulos obtusos com um triângulo, tá bom? Não tem como eu ter um ângulo de 91 graus mais 91. E o outro ângulo, quanto vai ser? Não dá para eu ter 90,1 mais 90,1 vai dar mais de 180, entendeu? 90 mais 90 já dá 180, então só tem espaço para um ângulo obtuso dentro do triângulo, tá bom? Porque aqui dentro tem que dar 180. Então vamos lá, olha aqui, um ângulo obtuso, 126 graus, os outros vão ser agudos, tá? Então, professor, para não me perder nunca, eu vou gravar retângulo é o que tem um ângulo reto, acabou. Obtusângulo tem um ângulo obtuso, acabou. Achei o ângulo obtuso, é obtusângulo, parte para o abraço. E o e o acutângulo tem os três ângulos agudos, tá bom? Os três, porque aqui eu tenho um ângulo agudo e aqui eu tenho um ângulo agudo, tá bom? Então só para confirmar para vocês, tem que ter os três ângulos agudos. E quanto aos lados, pessoal, só revisando, a gente tem escaleno, grava o escaleno, que é o esquisito, todos os lados diferentes. A gente tem o equilátero, que é o bonitinho, todos os lados iguais. E aí, o que sobrou? O isósceles. O isósceles é o quê? Só tem dois lados iguais. Tá bom, pessoal? E aqui a gente vai ter alguns exercícios que eu vou resolver com vocês depois, mas tenta fazer aí, Quero ver se tu não consegue fazer, se tu não conseguir, só Jesus, hein? Aí você vai ter que ver meu vídeo de novo. Olha lá, classifique os ângulos apresentados nas figuras em agudo, obtuso ou reto. Então, olha aí, pessoal. O ângulo reto aqui, ele teria que estar vindo aqui e chegando até aqui, né? Se fosse reto, certo? Até aqui em cima. Mas ele está um pouquinho abaixo. Se ele está abaixo do peso, se ele está fino, ele é o quê? Uma agulha, você pensa na agulha, né? Que eu falo para vocês, se um ângulo é fino, você pode pensar numa agulha. Então, um ângulo... Agora, esse aqui, 90 graus é assim, tá vendo? Retinho. Teria que estar aqui. Ele passou de 90 graus. Se você tiver a ferramentinha aqui, o transferidor, o nosso transferidor aqui, você pode tentar medir aí, tá bom? Aí você verifica quanto que ele mede. Opa! Tem que regular isso, pessoal, para ajudar vocês aí. Bom, pessoal, aqui, número 2, identifique na figura. Não é para marcar, gente, não é para marcar, pelo amor de Deus, não marca a A ou a B ou a C, não é de marcar, não. Faz isso não. Não faz isso não. Olha só, vocês vão ter que identificar, pessoal. Nessa figura que está aí, vocês vão ver quais são os ângulos retos. Bom, e aí vocês vão escrever aqui do lado. Como é que eu escrevo, professor? Lá em cima eu mostrei para vocês. Vocês têm que pegar uma ponta e a outra ponta e o ângulo formado, tá? Então, nesse caso aqui seria B, D, E. Aí você bota um chapeuzinho no D, tá bom? B, D, E. Um outro exemplo aqui, professor, de ângulo obtuso. Obtuso, maior que 90. 90 seria assim, Como o A desceu um pouquinho mais, então a gente tem o quê? Olha só, olha para cá, seria aqui, tá? Se ele descesse aqui, o A, a gente teria um ângulo reto. Ele passou de 90 graus. Quando passa de 90 graus é um ângulo obtuso. Então, a gente tem um ângulo... Deixa eu só diminuir a câmera aqui um pouquinho, para dar para vocês verem aí,
Então a gente tem ACE, tá bom? Então ACE aqui no obtuso, você vai botar A, C, chapeuzinho no C e o E, tá? Aqui do lado, letra A, letra C, letra E, igual lá em cima, tá bom, pessoal? E ângulo agudo, pessoal, tem algum ângulo aqui menor que 90 graus? Ah, professor, esse aqui, ó, parece menor. Não parece não, não inventa não. Se você botasse ele reto aqui, ó, pegasse essa perninha e esticasse para cá, esse B ia ficar mais largo, tá bom? Então, não temos ângulo agudo aqui. A gente tem 1, 2, 3 ângulos obtusos, 3 obtusos, tá? A colinha aí para vocês vão ter que escrever, e 2 ângulos retos, ângulo B, DE e ângulo CED, tá bom, pessoal? Tranquilo? Nessa número 3 aqui, pessoal, vai ser assim, ó. Vocês vão responder a pergunta. O menor ângulo formado pelo ponteiro de um relógio às 3 horas é um ângulo reto, agudo ou obtuso? Letra B. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas é um ângulo obtuso, reto ou agudo. Letra C. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 5 horas é um ângulo agudo, é um ângulo... aqui deu uma gaguejada, né? É um ângulo agudo, reto ou obtuso. Pessoal, como é que vocês vão fazer isso? Quem não souber, pessoal, ver a hora naquele relógio, esse relógio aqui, ó, só comentar, tá? Comentar direto no meu WhatsApp, que é melhor aí, que eu ajudo vocês a entender, tá? Mas vou partir para cá. Ó. Observe os ponteiros a seguir e responda as questões. Essa daqui vai servir de ajuda para essa. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto? Então, olha para cá. Onde você está vendo um ângulo reto? Aqui, aqui, muito bem. Nesses dois. Esses dois aqui, ó, a gente tem ângulo reto, tá bom? Aí, em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? Então, ângulo obtuso, ó, ponteiro aqui com esse, tá bom? Ah, professor, mas pode ser aqui. Não, como o relógio roda para cá, vamos ver sempre assim, ó, se guiando no menor espaço que tiver, tá bom? Letra C, pessoal. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? A B era agudo, então agudo seria esse aqui, ó, pessoal, ó, bem fininho, tá bom? Menor que 90 graus. E o obtuso seria esse daqui. Tranquilo? Número 5, classifique os triângulos quanto aos lados e quanto aos seus ângulos. Olha aí que beleza. Pessoal, esse triângulo aqui, primeiro você faz quanto aos ângulos, que você sentiu mais facilidade. Se tem um ângulo reto, ele é um ângulo o quê? Quanto aos ângulos? Retângulo. Certo? E quanto aos lados? Ó, esse lado aqui mede 5,5. Esse lado mede 4 e esse mede 4. Quantos lados iguais ele tem? 2. Então, isósceles. Certo? Agora vamos para esse aqui, ó, letra B. Ó, 3 ângulos agudos. 3 ângulos menores do que 90 graus. O que a gente tem então? A gente tem um triângulo acutângulo. Tá bom? Classificação quanto ao ângulo. Classificação quanto aos lados, professor. Reparei que os 3 lados também são iguais. Então a gente tem um triângulo equilátero. Tá bom? Agora vamos para a letra C. E professor, aqui tem um ângulo obtuso. Quando eu tenho um ângulo obtuso, o triângulo é o quê? Um obtusângulo. Não tem erro. Parte para o abraço. E os lados dele aqui são todos diferentes. Ó, 3, 4 e 5. Tá esquisito. Então é o escaleno. Tá bom? 3 lados aqui, ó, diferentes. Escaleno. Deu para aprender, pessoal, mais ou menos como é para fazer? Então aqui vocês vão botar, ó, obtusângulo e escaleno, tá bom? Classificação quanto aos ângulos. Obtusângulo. Classificação quanto aos lados. Escaleno. Tranquilo, pessoal? Vou deixar o D, o E e o F para vocês.